Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando pela primeira vez, não deixe de se inscrever, deixar o seu ok, seu joinha aí, ou não, né? Para que a gente possa ter uma autocrítica aqui de como é que está o nosso processo no nosso canal aqui. Também fica o meu agradecimento a todos os nossos colaboradores, de maneira especial aqueles que fazem de maneira informal, ou aqueles que fazem de maneira formal, de maneira anônima, né? Eu sempre digo aqui na descrição do vídeo tem todo o material desta aula e também a chave Pix para aqueles que queiram fazer a sua doação aqui no nosso canal. A todos vocês, desde já, meu muito obrigado. Gente boa, 36ª lição, Gênesis. No vídeo passado nós vimos a volta para a saída da terra de Labão, um vídeo muito rico, né? Se você não viu, assista, sobre o que trata de relações interpessoais, relações familiares. Isso é muito interessante. E hoje nós vamos dar mais um passo. Eu digo que o capítulo 30, 31 e 32 são muito ricos nisso. A estrutura do autor bíblico, ela prevê esses ensinamentos para o povo de Israel, né? E nós somos também povo de Deus, então temos que aprender a tratar essas relações. É muito interessante a maneira com que é feita esta apresentação de temas. Os temas bíblicos do capítulo 30, 31 e 32 são muito importantes, são muito interessantes para a convivência da vida profissional, da vida familiar, da vida pessoal de cada pessoa. Talvez o texto de hoje, o foco dele é mais o encontro consigo mesmo, com as suas origens, com o seu passado. É isso que nós vamos ver aqui. Então fica aqui esta introdução para que a gente preste muita atenção no texto de hoje. Então, Gênesis 32. O ciclo de Jacó. Nós vamos ver aqui o reencontro com o passado, a construção de um novo futuro. Lembrando que no versículo 31, Jacó saiu da casa de seu sogro Labão, seu tio Labão, na terra de Harã, colocaram tudo em pratos limpos. Jacó, com sua família, com suas duas esposas, Lia e Raquel, com seus filhos, com seus rebanhos, estão na terra de Israel, na terra de seu pai. Somente que Jacó, quando foi embora, ele fugiu. Ele fugiu porque ele fez algo desonesto para com seu irmão Esaú. Seu pai está morto, sua mãe também. Agora, Esaú é chefe daquelas terras, é dono daquela terra. E ele tem que se encontrar com o seu passado. E ele sabe que tudo isso tem o seu preço. Então, por mais que eu não queira aquilo que eu fiz ontem, eu vou ter que tratar, cuidar e resolver hoje. Como ele fez com Labão no final, também agora ele é chamado a pôr tudo em pratos limpos. Chave de leitura disso aqui. Na nossa história de vida, para que a gente esteja bem no lugar, para que a gente esteja bem numa posição, para que a gente esteja bem numa colocação, é necessário não ter apegos, não ter outras situações satélites. É o que o texto vai dizer, nós vamos entender isso aqui. Vamos entender isso aqui. Então, se você está num novo emprego, trabalhe aquele emprego. Se você está numa relação, trabalhe essa relação. Se você está voltando para um emprego, se você está voltando para uma relação, aprenda a entender o seu passado, a entender tudo que te trouxe até aqui e tudo que te tirou dali um dia, para que você possa construir algo novo, não ficar atrelado ao passado, aos medos, às angústias, até mesmo as conquistas do passado. Elas serviram no passado, hoje elas não. Os pesos do passado também. Então, esse é o ensinamento por detrás desse texto que nós vamos tratar hoje. Bom, Jacó, chegando ao território de seu irmão Esaú, ele tem medo. Ele enviou mensageiros para preparar o seu irmão. Ele não chegou na casa do irmão, opa, né? Não, ele preparou, ele sabia o que ele fez no passado, foi algo muito terrível. Só que aqui é muito interessante, não é o mesmo homem que chega.
Não é o mesmo homem que partiu cheio de arrogância e que chegou na terra de seu tio, né? Como já beijando a sua, a sua, as suas primas. Não, não é mais aquele homem. Não é aquele homem arrogante. A vida lhe ensinou que ele está maduro. Ele é um homem que aprendeu a gerir a sua vida, a gerir a sua história, a gerir as questões familiares. Então, o texto aqui vai mostrar que é outro homem que chegou à terra de Israel. Um homem mais humilde, um homem mais pautado em... um homem que sabe que tudo tem que ter um começo, um meio e um fim. Tudo tem que ter um projeto a curto, a médio e a longo prazo. E as conquistas de hoje, elas são repercussão daquilo que nós fizemos no passado. Então, esse é Jacó nas terras de Israel. Esse é Jacó nas terras de seu pai. Esse é Jacó na terra de seu irmão. Então, ele não chega mais como o senhor daquela terra, como herdeiro daquela terra. Ele chega como um servo do seu irmão. Essa atitude que mudou. Então, agora ele se coloca numa relação de dependência, de reconhecimento, de sujeição. Lembramos que agora Jacó passou a falar com Deus, passou a se relacionar com Deus de uma maneira mais profunda, mais íntima. Gênesis 32, 4, 9, lembrando que os 3 primeiros versículos é Labão que deixa a terra, deixa a bênção a seus filhos, netos e parte. E Jacó vai para a sua terra, Labão vai para a sua. Então, Gênesis 32, 4, 9, Jacó despachou diante de si mensageiros ao seu irmão Esaú, na terra de Seir, nos campos de Edom. E deu-lhes uma ordem: eis o que direis ao meu senhor Esaú. Assim fala teu servo Jacó. Habitei na casa de Labão, onde estive até o dia de hoje. Possuo bois, jumentos, ovelhas, servos, servas. Mando agora anunciá-lo ao meu senhor para encontrar graça diante dele. Os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: fomos ter com Esaú, e ele veio ao teu encontro com 400 homens. Jacó foi tomado de pavor e de angústia. Dividiu em 2 grupos a gente que estava com ele. Assim, com as ovelhas, os bois e os camelos. Se Esaú, disse ele consigo, atacar um dos grupos e destruir, ao menos o outro se salvará. Como disse, é um homem que aprendeu a pensar. Um homem que aprendeu com a vida a gerir as suas realidades. Jacó se prepara para o encontro como vive seu dia a dia, com sabedoria, pois sabe que tudo tem seu preço. O que ele fez no passado vai repercutir. Ele aprendeu isso com Labão, ele viveu isso com Labão, e agora ele está usando esse ensinamento para dar passos na sua vida. Ele quer voltar para casa, mas sabe que essa volta não será fácil. E depois que ele fez tudo isso, o texto é muito bonito porque ele sabe que, além disso, dessa preparação, deste momento, separou em 2 grupos, separou os seus bens, a sua família, mas depois disso, fez o que o homem tinha que fazer, ele ora a Deus. Isso é muito bonito. A gente prepara tudo, faz tudo e depois coloca isso nas mãos de Deus. Gênesis 32, 10, 13. Depois Jacó disse: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, Senhor que me dissestes, volta para a tua terra, para o meio de tua parentela, eu te beneficiarei. Eu sou digno de todos os favores, de toda a fidelidade que tendes testemunhado ao vosso servo. Só tinha o meu bastão quando atravessei o Jordão, e eis que possuo agora 2 acampamentos. Olha, ele faz uma profissão de fé, dizendo que o mesmo Deus de seu pai, de seu avô, agora está com ele. Tudo o que ele tem
foi Deus que deu. E ele vai fazer a última prece no versículo 12. Salvai-me, eu peço, das mãos de meu irmão Esaú, pois temo que ele venha me atacar, sem poupar nem mãe, nem filhos. Versículo 13. Entretanto, vós me dissestes, eu te beneficiarei e te tornarei tua posteridade inumerável como os grãos de areia. Deus faz uma promessa. E é isso que dá segurança a Esaú voltar. É Jacó voltar para a terra de Esaú. Então, ele age com toda a cautela, com toda a prudência, com todo o pensamento em confiança a Deus. Ele confia que Deus, como ajudou Abraão e Isaac, vai ajudar também ele. Ele se confia à fé. Ele é um filho de Abraão. Ele é filho do pai da fé. Ele age com diplomacia, com sabedoria em tudo, mas acima de tudo, um ato de fé. Dentro desse ato de fé, ele também toma uma atitude de diplomacia. Gênesis 32, 14, 22. Jacó passou a noite naquele lugar. Escolheu entre os bens que possuía um presente ao seu irmão Esaú. 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros. 30 camelas, só com suas crias. 40 vacas, 10 touros, 20 jumentos, 10 jumentos. Entregou aos servos cada rebanho à parte, e disse-lhes, ide diante de mim, e haja uma distância entre cada rebanho. E deu esta ordem ao primeiro, quando meu irmão Esaú te encontrar e te perguntar quem és, onde vais, a quem pertence o rebanho que conduz, responderá, pertence a teu servo Jacó, é um presente que mandas ao meu senhor Esaú. Ele mesmo vem atrás e traz atrás de nós. Deu a mesma ordem ao segundo, ao terceiro e a todos que conduziam os rebanhos. Quando encontrar Esaú, dize-lhe vós a mesma coisa. Direi ao meu servo Jacó que segue. Eu aplacarei, pensou ele, com esses presentes que me precedem, e depois verei pessoalmente. Talvez fará um bom acolhimento. Foi, pois, o presente diante dele, e ele ficou aquela noite no acampamento. Antes de prosseguir de tratar da chave de leitura, que é muito importante aqui, no versículo 10 do capítulo 32, encontramos a oração de Jacó. Ela quase poderia ser a chave de leitura de todo esse ciclo. Mas aqui é a ocasião necessária para apresentar aquilo que eu disse, uma mudança do homem. Esse homem não é mais arrogante. Esse homem é um homem pautado na fé, numa capacidade de prever, de digerir os seus problemas também. Mas, acima de tudo, uma pessoa que faz tudo com começo, meio e fim. Projetos a curto, a médio e a longo prazo. A própria oração vai mostrar isso. Deus disse, depois Jacó disse, Deus de meu pai Abraão, Isaac, Senhor, volta à tua terra. Ele está fazendo tudo o que ele tem que fazer, mas acima de tudo, num projeto final, ele sabe que tudo o que ele está fazendo está dentro de um projeto que não é dele, o projeto é de Deus, fazer uma posteridade imensa, cumprir-se a promessa a Abraão, cumprir-se a promessa a Isaac, cumprir-se a promessa dessa família enorme, deste povo de Deus. Ele reconhece a sua fraqueza, ele reconhece também o seu medo. Ele tem medo do irmão, moço. O irmão tem 400 soldados aí. Ele não tem armas para lutar. Ele não tem isso. Ele apenas tem a sua boa intenção. É a sua arma. Né? A sua única arma contra o irmão neste momento é o seu arrependimento. É a confiança de que existe um projeto para a sua vida. Existe um propósito para a sua vida. É muito interessante que aqui o autor bíblico ele quer mostrar que as pessoas que resolvem os problemas na pancada, na bordoada, na violência, são pessoas que de fato não confiam em Deus, não têm projeto de vida, não têm propósito. Né?
Ele sabe que ele agiu errado. E ele não quer fazer mais mal. Ele não vai caminhar diante do seu irmão com outro exército, não. Ele vai humildemente se colocar humildemente como alguém que errou e está pedindo perdão. E ele vai fazer isso, né? E é interessante como é que ele faz isso. Ele não é mais aquele malandro que engana os outros. Já foi esse homem. Agora ele é um homem maduro. É um homem que não está mais sozinho com um cajado, como ele diz. Agora ele tem uma família. Ele tem bens. Ele tem algo a perder. Antes ele não tinha nada, nem a bênção de seu pai ele tinha. Agora ele tem a bênção de seu pai, uma família abençoada, posses. E agora ele tem que tomar outra atitude, uma atitude madura. Aqui uma chave de leitura muito importante. O texto ensina isso. Uma coisa é como a gente se comporta quando é criança, outra coisa é quando é adolescente, outra coisa é como é jovem, outra coisa é como adulto. E como adulto existem questões que a gente tem que resolver, sim. Uma coisa é uma pessoa que não tem uma profissão, mas é solteiro. Outra coisa é uma pessoa que tem responsabilidades para com uma família, com uma esposa, com filhos. E Jacó está ensinando isso paulatinamente através desse texto. Eu não posso ser um malandro, eu não posso viver como uma criança, como um adolescente, como um malandro, como uma pessoa que aconteça o que acontecer, amanhã outro dia. Não, ele tem que pensar nisso, e ele está fazendo, o texto inteiro vai mostrar isso. Cada tomada de atitude, ela é muito pensada, com olhar na fé, com olhar na diplomacia, com olhar na humildade, dentro das suas posses e dos seus limites. É muito interessante ver Jacó fazendo isso. Ou seja, a própria dignidade da vida dele, a própria felicidade dele, dependem agora destas tomadas de decisão iluminadas pela graça de Deus, confiadas em Deus. Neste ponto, depois de enviar os presentes, Jacob, ele passa o Jacob, não é Jacob, é Yabok, que é um rio, né? Ele passou o rio com os servos, com o gado, com as esposas. Por quê? Porque existe um limite. É um rio que é profundo, né? Os árabes até o dia de hoje chamam de Rio Azul. Ele não é muito largo, é um canal, dá para atravessar bem, mas é uma fronteira, né? O episódio que mais lembra isso dentre os romanos é o Rubicão, né? Ou seja, atravessar o Rubicão era declarar guerra, porque não era um rio longo, mas se eu passasse, eu estava declarando guerra a Roma, se eu não fosse chamado. A mesma coisa, o Yabok era isso. Se Esaú viesse com seus exércitos, ele estaria ali. Teria o rio curto para que eu pudesse ainda manter um diálogo. Agora, uma vez passado o Yabok, a guerra ia se fazer. Então, essa é a lógica do texto. Então, passar o Yabok por Jacó é um evento decisivo. Novamente, é algo estranho, mas é algo original. Por quê? Porque ele está passando o limite, ele está colocando dentro de um ambiente de segurança tudo aquilo que lhe é caro, tudo aquilo que lhe é valioso. Ele vai enfrentar o irmão de peito aberto. Mas aqui acontece algo muito interessante. Versículo 32, 23, 24. Naquela mesma noite, ele se levantou com suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e passou o Yabok. Tomou-os e fez passar a torrente com tudo que pertencia, ou seja, ele passou. Quando ele foi deixado sozinho, ele deixou toda a família passar a noite, né? No outro lado da água, podemos assim dizer. E aí, o versículo 25 até o 33 do capítulo 32, Jacó ficou sozinho. Ou seja, ele colocou em segurança, do outro lado do Yabok, tudo aquilo
que era valioso. Ele colocou em segurança os seus bens, a sua família, seus filhos, os seus bens, o sustento de sua família. E ele fica diante de Deus. Ele fica sozinho. Jacó ficou só. E é interessante, alguém lutava com ele até romper a aurora. Vendo que não podia vencê-lo, tocou-lhe aquele homem a articulação da coxa, e essa deslocou-se, enquanto Jacó lutava com ele. E disse-lhe: deixa-me partir, porque a aurora se levanta. Não te deixarei partir, respondeu Jacó, antes que me tenha abençoado. Perguntou-lhe: qual teu nome? Jacó. Teu nome não será mais Jacó, tornou ele, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens, e venceste. Jacó pediu-lhe: peço-te que me digas qual teu nome, porque me perguntas o meu nome? Respondeu ele, e abençoou no mesmo lugar. Jacó chamou aquele lugar de Fanuel, porque disse ele: eu vi Deus face a face, minha vida foi poupada. O sol levantava-se no horizonte quando atravessou Fanuel, e mancava de uma perna. É por isso que os israelitas ainda hoje não comem o nervo da articulação da coxa, porque aquele homem tinha tocado nesse nervo da articulação da coxa de Jacó. Então aqui, gente, o texto ele é muito interessante. Jacó resolveu todos os seus problemas, colocou sua família em segurança e ficou sozinho. E combateu. E lutou com Deus. E lutou e viu Deus face a face. É muito interessante porque como é que o autor bíblico quer dizer que aquela pessoa se encontrou consigo mesmo? Aquela pessoa sentou e olhou. Olhou para dentro de si. Aquela pessoa fez um profundo exame de consciência e colocou-se diante de Deus e pediu perdão a Deus. E tudo aquilo foi marcado. Então esta cena representa isso. Ele se colocou diante de Deus. Ele se colocou diante de Deus colocando a sua pequeneza, o seu infortúnio, o seu sofrimento, as suas dores. E nessa luta entre a sua humanidade e Deus, diante de Deus, ele pede que Deus o abençoe. Pede perdão, pede que Deus o abençoe. E Deus o abençoa. Deus o abençoa e renova todo o seu projeto de vida, né? É uma tradução literal do texto, porque o confronto de Jacó sobre o Iaboque é uma luta com Deus, mas é um evento que significa muitas outras coisas também. O narrador, ele usa de elementos muito arcaicos, provavelmente é um texto antigo que sofreu muitos ajustes. É um contexto que dentro da narrativa mostra a história de Jacó. Esse choque pode significar que Jacó está pensando a sua vida de novo, está repensando todas as suas atitudes. Ele quer aprofundar as suas questões. Ou seja, ele quer fazer uma autoanálise, quer fazer uma pesquisa pessoal, ele quer pensar de novo, né? E ele quer fazer isso para que no próximo problema, no seu próximo embate, ele não tenha problemas interiores, ele não tenha inconsistências. Então, a partir daqui, Jacó é ciente de quem ele é. Essa luta noturna, esse simbolismo, não é algo banal aqui, mas é um conceito em si. Ou seja, nas trevas do meu eu, na noite escura de minha vida, eu chamo Deus. Toda a história de Jacó, ela tem que ser colocada às claras. É importante o significado disso. Antes de começar um novo projeto de vida, a gente tem que olhar, fazer essa autoanálise. Então, se a gente pensar isso e ver as referências que tem de Jacó no Novo Testamento, nós vamos perceber que Jesus, né, no Evangelho de João, no primeiro capítulo,
ele mostra isso, né? No Getsemane, Lucas diz que Jesus entrou numa agonia profunda. Ou seja, o combate do Getsemane é a luta de Jesus. É a luta do homem com o projeto de vida. Pai, afasta-te de mim esse cálice, mas se é necessário que eu beba. É uma luta interior. Ele tem medo, ele sabe os seus limites, ele sabe o que ele vai sofrer, mas ele se coloca. Aqui é uma relação clara com a história de Jacó. Jacó tem medo do seu passado. Ele sabe quem ele é agora, ele sabe tudo que ele construiu, ele tem essa ideia, mas ele sabe o que ele fez. Ele sabe dos seus erros. E nesse reencontro, olha, isso é tão bonito, gente. Muitas pessoas não conseguem fazer isso. Elas vivem o dia de hoje como se ele não estivesse atrelado ao dia de ontem. Ele quer colher hoje como se o que eu estou colhendo hoje não tivesse que ter sido plantado ontem. Então, esse é o grande ensinamento do texto. E olha como termina. É um passar de régua, é um renovar. Tanto que isso é extremamente bonito, porque não vai mais chamar de Jacó, você será Israel, que lutou com Deus. Lutou com a sua consciência, lutou com o seu coração, lutou com o seu passado, e você venceu. O homem que você é hoje é muito melhor do que o homem que você era ontem. Então você venceu. O seu conhecimento de Deus ontem não se compara ao que você conhece hoje. Então você é uma outra pessoa. É a reconstrução de um caminho, é a reconstrução de uma estrada. Agora é um ponto de reinício, de renascimento. Isso para nós cristãos é muito bonito, porque o batismo é exatamente isso. Período de preparação para o catecumenato, por exemplo, é essa luta de Jacó. Saber de onde eu vim, quem eu era, o que eu fiz e quem é que eu quero ser diante daquilo que é a minha fé. E o texto traz isso. O texto traz isso de uma maneira muito bonita, muito profunda. É uma construção muito rica de significados. É bonito isso porque tanto quem entrava para a vida monacal, quando quem entrava para o cristianismo, para a fé em Cristo, recebe um nome cristão. Muitos tinham, isso acontece com Pedro, né? Não te chamo mais de Simão, mas tu és pedra. Sobre esta pedra edificarei, ou seja, é um nome que dá um propósito de vida. A mesma coisa com Jacó. Jacó recebe outro nome, Israel. Daí vai dar um nome a todos os israelitas. Então, essa é a relação que tem aqui. Ela é muito rica, muito, muito profunda mesmo. Né? Então, desse texto, do capítulo 32, nós podemos tirar essa relação. Ou seja, eu estou voltando para minha casa, estou voltando para minha terra, estou voltando para minha história. Eu tenho que ter humildade antes de encontrar essas pessoas. Eu tenho que ter a capacidade de dialogar com elas, sabendo que elas não são iguais às que eu deixei, mas eu também não sou igual àquele que elas viram pela última vez. Então eu tenho que mostrar aquilo que eu sou, como eu estou agora. Isso para o povo de Israel é muito caro. É muito bonito ver isso, ou seja, você não rompe com o seu passado, você não quer o seu passado, porque ele não vai ser esquecido. Porém, você quer mostrar que aquele passado, ele está lá. Ele é o ponto de partida, mas não é o ponto de chegada. Aquele homem malandro sem vergonha que traiu o próprio irmão, fugiu, foi lá para outra terra, quis passar a perna em todo mundo, ele não existe mais. Eu sou outra pessoa. Então, humildemente, eu me coloco diante de vocês como outra pessoa. E é bonito que também diante de Deus ele quis se colocar. E aí Deus disse, verdade, você é outra pessoa. Você não é mais Jacó, você é Israel. Então, tomemos isso para a nossa vida. Ou seja, agora, qual é o projeto a curto prazo para Israel, para Jacó? É reestruturar, reorganizar a sua vida familiar. E Jacó quer retomar ali o convívio com seu irmão. Ele quer
pacificar seus problemas com a sua família, com o seu passado. E essa luta misteriosa de Jacó, ela se passa diante do rio Jacob, que é o final da viagem, ou seja, marca a mudança do patriarca, ou seja, aquele que passar o Jacob será outro. Depois que eu passar o rio Jordão, eu serei outro. Depois que eu passar pelas águas do batismo, eu serei outro. Depois que eu passar pelo matrimônio, eu serei outro. Depois que eu passar pelo sacerdócio, eu serei outro. Mas tudo que me trouxe aqui construiu esse outro. É isso que o texto quer que a gente entenda. Um elemento muito importante para entender o significado desse episódio é o fato da mudança do nome. Não é mais Jacó, é Israel. Israel é um nome que indica uma nação. Ele é quem representa aquele povo. Esse povo é um povo novo. Um povo que aprendeu com seus erros, um povo que aprendeu a ver as oportunidades, mas também pesar os investimentos nesse processo. Aquele momento, o narrador vai dizer que Jacó se tornou pai de uma nação. Aquele homem que, com Deus, consigo mesmo e com os irmãos, ele quer se apresentar como um novo homem. A mudança do novo envolve uma mudança com Jacó. O enganador termina aí. O malandro termina aí. Israel nasce. Israel significa Deus é rei. Deus reina. Jacó não existe mais. O malandro, o enganador não existe mais. Aqui Deus reina. Isso aplicado na vida espiritual de cada membro do povo de Deus seria extremamente importante. Não importa onde você esteve, importa para onde você quer ir. Mas você tem que saber quem você é. Agora Jacó está dizendo, em mim Deus reina. Esse é o nome Israel. Ele foi popularmente entendido, como aquele que luta com Deus. Na verdade não é isso. É aquele que se colocou sob o reinado de Deus. O texto envolve uma sobreposição de muitas histórias. Então, quando a gente lê esse texto, tanto no original, quanto no grego, no latim, a gente vai perceber que existe uma junção de textos que são de uma cena mitológica, que este ser que luta era, assim, nas histórias do passado, um gênio que habitava o rio. Ou seja, um gênio que saía das profundidades. E aí, novamente, o tema psicológico. Esse gênio do rio era uma força da natureza, que defende aquele rio, que defende os limites, que defende a profundidade. É uma fase muito arcaica dos escritos, a origem desse texto. E quando... E esse texto, essa reflexão está ligada à natureza, ou seja, ninguém pode agir contra a sua natureza, ninguém pode ir contra a profundidade do seu ser. Então, somente que Jacó se coloca diante da sua natureza dizendo que ele quer ser outra pessoa. Mas ele não vai ser outra pessoa porque ele tem força para ser outra pessoa. Ele vai ser outra pessoa porque Deus lhe permitiu. Por isso aquela frase, me abençoa. Me abençoa para que eu não volte a ser malandro, para que eu não volte a ser enganador, para que eu quero ser outra pessoa. Porque desta pessoa nova depende a humanidade. Depende a minha família, depende as minhas gerações. Então, esse texto, ele vai dizer que ele lutou como um herói contra suas próprias fraquezas, contra suas próprias indignidades e se colocou diante de Deus para que Deus o faça novo. É importante retomar esse ponto de partida, porque aqui é mais ou menos aquela história, Abraão, sai da tua terra, sai da tua natureza, vem para a minha natureza. Ou seja, humanamente isso é impossível, mas com a graça de Deus, é aquela frase, para os homens isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. Jacó, ele roubou a bênção do irmão.
Agora, no final dessa longa jornada de ida e de volta, depois de 20 anos de exílio, de serviços, a bênção está novamente em jogo. E agora ele não quer roubar a bênção de ninguém, ele quer partilhar essa bênção. E assim, não é mais a bênção do irmão que ele quer possuir. Ele quer que Deus abençoe ele mesmo. E Jacó é abençoado. Então, delineando os elementos que conectam a cena de Jacó com o velho Isaac, aqui nós temos isso na passagem do Iaboque. A cegueira do pai era uma escuridão, né, da qual o astuto Jacó se aproveitou. Agora, na escuridão da noite, ele está sem defesa. Ele é atacado. Jacó aliou-se à sua mãe, Rebeca, e a sua mãe lutou contra Esaú, que foi protegido por seu pai. Agora Jacó está sozinho. Ele enviou toda a família para o outro lado do Iaboque. Ele foi deixado sozinho. Ele deve enfrentar a sua vida com suas próprias forças. Ele não quer ter um exército atrás dele, ele quer ter a sua realidade. E é na sua realidade que ele pede que Deus o abençoe. Quando seu pai Isaac perguntou quem ele era, ele usou o nome do irmão, usurpando o nome de Esaú. Agora, ele recebeu um novo nome. Olha que coisa rica que o texto traz, e a gente, se não mergulhar nele, a gente não percebe isso. A bênção que foi dada a Esaú. Ele tomou a bênção de Esaú. Agora, Deus deu a bênção para ele, dando a ele um novo nome. Jacó, mesmo não merecedor, agora Israel é. E aí, ele está mudando o nome. Jacó, naquela ocasião, obteve a bênção do pai como uma fraude, sem fazer nada. Ele encontrou assim na frente dele. Agora, com esforço, ele está lutando contra essa força da natureza para obter essa bênção. E ele quer obter essa bênção sobre o caráter humano. Então ele jogou a astúcia e fez uma jogada para o irmão. Agora, um movimento mágico é usado contra ele. Ou seja, esse oponente de Jacó também usa essa astúcia e fere e o deixa manco, né? No final dessa história, a ira de Esaú explodiu e ele jurou vingar. Agora, quando a luz do dia chegar, Jacó está pronto para encontrar o seu irmão, porque ele não tem medo de se reconciliar com o irmão, porque ele já se reconciliou com ele já se reconciliou com Deus. E ao enfatizar esses dois elementos de semelhança, fica mais claro para entender que o episódio, na verdade, quer sim propor a todas as pessoas uma mudança de personagem, uma mudança pessoal, uma transformação pessoal. Quando você está pacífico de todos os seus problemas, de todas as suas debilidades, quando você se coloca diante de Deus, quando você quer mudar, você não teme mais os outros, você teme a si mesmo. E quando você se pacifica, aí você não teme nada. Aí você pode enfrentar uma prisão, você pode enfrentar uma retaliação, você pode enfrentar tudo. Por quê? Porque você fez aquilo que você tinha que fazer. Você não está mais subjugado, com medo de fazer tudo e mesmo assim não ter valor, porque aí você passou a ter o valor. Dentro dele existe essa mudança. Jacó nasceu de novo. Morreu Jacó, nasceu Israel. O parto é doloroso. É um trabalho em que Jacó nasce, Jacó morre, Israel nasce. É uma mudança, e essa mudança é exemplificada exatamente por essa mudança do nome. O nome é o homem novo, o novo homem. E a partir desse momento, sua vida é marcada. É objeto de uma longa jornada de transformação. Agora, Israel tem um propósito. Ele tinha que trabalhar, ele tinha que servir, ele tinha que ser exilado, ele tinha que pagar por cada coisa que ele conquistou na vida dele. Ele tinha que conquistar. Agora ele é outro. Ele é senhor de suas posses, de sua família, mas a mudança se dá através de uma mão, né? Ou seja, Deus o abençoa, Deus o toca. Ele fez a sua parte,
e agora Deus está fazendo dele. A luta com Deus é a imagem da fé. Não é uma situação estática, mas precisamente um encontro que também é um choque, né? Outro ênfase nesse fato, porque a nossa maneira de ver parece que Jacó lutou consigo mesmo para ser capaz de abrir espaço para Deus. Isso é muito interessante. De alguma forma, ele lutou com Deus porque ainda se sentia estranho de Deus. Então, na luta, ele toca, ele vê Deus. Ou seja, o velho eu entra em contato com o novo eu se encontrando com Deus. A natureza corrupta de Jacó, o apego à vida, aos seus interesses, no final, ele cede. Ele não é vencido, mas ele é abençoado. A bênção já é a vitória. Ele perdeu a batalha, mas ganhou a bênção. Ele que roubou 20 anos antes, agora ele é vencido por si mesmo. Numa igreja da Itália, igreja do rito milanês, né? Tem uma homenagem a São Carlos que diz que ele conquistou todos os inimigos fora, sendo triunfador dentro. Triumphator sui. Ou seja, ele venceu tudo que estava fora, triunfando sobre si mesmo. Ou seja, tendo triunfado sobre si mesmo, ele é capaz de superar as dificuldades externas. Cara, isso é... Meus caros alunos, isso é muito profundo e muito rico. Às vezes, o grande inimigo da gente somos nós mesmos. É o nosso gênio, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de tratar os outros. É a nossa maneira de querer de conquistar as coisas, de querer conquistar as coisas. Nós somos inimigos de nós mesmos. Agora, quando nós triunfamos sobre nós mesmos e passamos a agir de uma maneira coerente com aquilo que somos, aí nós vencemos as batalhas. A luta de Jacó, portanto, ela se torna um símbolo misterioso e magnífico de nossa história espiritual, de nossa história de vida. É uma imagem noturna, aquática, ou seja, da escuridão, da profundidade. E isso remete também ao nosso processo batismal. Esse processo batismal, eu leio e releio muitos textos sobre o catecumenato, sobre o processo catecumenal. E eu digo, como seria bom se as pessoas de fato fizessem esse processo? Tanto as famílias quanto os batizandos, os catecúmenos fizessem isso. Porque muitas vezes as pessoas são levadas ao batismo sem esta batalha, sem este confronto com a natureza humana, com as vicissitudes humanas. E elas não percebem a mudança do ontem para o agora. E elas não vão saber valorizar isso no futuro. Exatamente porque elas não fazem essa reflexão de vida. Elas não fazem essa reflexão histórica da sua caminhada. Jacó fez isso. Esses 20 anos foram o catecumenato de Jacó. Todas as experiências. E agora, ele passando o Jacob, ele faz o seu batismo. Ele mergulha na profundidade dele e é renascido. Ele renasce, um novo homem. Esta reflexão desse texto, do capítulo 32, ela é extremamente pascal. Ela toca profundamente ao processo batismal, ela toca profundamente o processo pascal, porque uma pessoa que não reconhece as suas fraquezas, os seus medos, as suas angústias, o seu passado, o seu pecado, não tem como se libertar. Da mesma maneira que Santo Agostinho diz que ninguém ama aquilo que não conhece, ninguém deixa aquilo que não sabe que possui. Tanto de vícios, tanto de fraquezas. É como uma pessoa que está doente e não sabe que está doente. É uma pessoa que está suja e não sabe que está suja. Uma pessoa que está putrefata e não sabe que está putrefata porque não se deu conta disso. E Jacó faz isso. E é isso que o torna Israel. A morte e a ressurreição só existem para quem de fato sabe que vida tinha antes. Porque senão, ele pode estar vivendo na vida de antes achando que está vivendo uma vida nova.
Essa é a chave de leitura. O nascimento tem que ser uma novidade. Porque se o nascimento não nos fizer novos, nós continuamos mortos, achando que estamos vivos. O texto do capítulo 32 é rico por causa disso. É uma imagem do nosso batismo. É um batismo contínuo, uma imagem de sacramento. É uma imagem do sacramento da reconciliação, da confissão. Aquele homem se coloca diante de Deus e diz: eu sou isso, isso, isso. Pequei contra o céu e contra ti, não sou digno do teu perdão. Trata-me como um servo. É o tema de Lucas, no filho pródigo, no pai amoroso. Esse texto é uma memória do batismo que os israelitas não tinham, mas que o texto do Antigo Testamento prepara para o Novo. É uma luta contínua do homem para ser verdadeiramente nós mesmos. Deus é aquele que é, e nós vamos ter que nos posicionarmos diante dele no final de nossa vida, sendo aquilo que somos. Não existirá eu me apresentar diante de Deus sendo aquilo que os outros acham que eu sou, ou aquilo que pensam de mim. Eu sou aquele que sou diante de Deus, da mesma maneira que Deus é aquele que é diante de mim. Por isso que, dessa maneira, há o encontro de Deus face a face, porque somos criados imagem e semelhança com Deus. Esse é a riqueza do texto. Está aí há tantos séculos e muitas pessoas não conseguem perceber isso porque não olham para o texto. É por detrás desse episódio que nós vislumbramos os textos do Novo Testamento. Como diz Santo Agostinho, no Antigo está patente e no Novo está latente as verdades da nossa fé. O Evangelho de São João, quando Jesus chega a Natanael, né, que estamos habituados a chamar de Bartolomeu, um apóstolo, eis um verdadeiro israelita, a quem não há engano. O israelita não tem engano. Ele sabe quem ele é. Por isso a dificuldade de Natanael ao elogio de Jesus. Mas quem é você para me elogiar? Na linguagem de Jesus aparecem dois nomes, israelitas, né, e engano. Um homem que não engana. Ou seja, o israelita é aquele que sabe que é e que não engana, ou seja, não é mais Jacó. Israel não é mais Jacó. Natanael é israelita, não é Jacó. O apóstolo Natanael é identificado como herdeiro da tradição nova, ou seja, daquele que se conhece. E aí a frase de Natanael: como você pode me conhecer? Conheço muito bem, conheço profundamente. Refere-se a uma situação que Jacó chegou a ser chamado de Israel porque se conheceu. Natanael responde a Jesus daí: tu és o rei de Israel, ou seja, Deus reina. Deus reina sobre mim. É por isso que assim, Jesus vai dizer: e você acha que isso é suficiente? Não, você vai ver coisas muito maiores. Vereis o céu aberto e os anjos subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Essa é a imagem da escada de Jacó. O que Jesus está dizendo a Natanael? Está dizendo: eu sou aquela escada sonhada por Jacó, aquela torre que une o céu e a terra. Eu sou eu. Tu é Natanael. Verás os anjos de Deus subirem e descerem sobre mim. Eu sou quem conecta a terra ao céu. O apóstolo de Jesus é chamado a percorrer o mesmo caminho de Jacó, ou seja, saber quem você é. A oração de Jesus no Getsêmani também é essa. Pai, afaste esse cálice de mim, se for necessário que eu beba. Eu tenho que lutar contra o mal para poder servir ao bem. O evangelista Lucas usa precisamente o termo agonia, ou seja, não luta. Agonia é algo que está dentro. Agonia não significa simplesmente um combate, mas agonia é uma luta interior. É como alguém que falta o ar, está em agonia porque falta o ar. Na verdade, nós temos uma competição que existe entre o homem
e o desejo do homem. Ele está lutando à semelhança de Jacó. Então, para esta ação de Deus, assim, Jesus, ele está lutando em tal agonia que chega a lutar, suar suor e sangue. O lutador, ele acaba cheio de sangue e no final da luta ele diz: Abba, Pai. Quando ele se levanta da luta, ele não se torna claro o poder das trevas. Ainda existe, amanhã nasce na Páscoa. A luta termina com a ressurreição. Aquele foi o princípio da luta de Jacó. O processo de Israel ainda continua, mas ele sabe para onde ele vai. A morte e a vida chocaram-se num prodigioso duelo. Mors et vita duello conflicere, mirando. É uma frase latina que vai dizer isso. A morte e a vida, elas chocam-se num duelo. Nessa grande luta, Jacó é um símbolo de transformação. Esse símbolo que o antigo autor condensou nessa história enigmática, que ao reler nós percebemos que eu estou falando de Jacó e de Israel. Jacó é o homem que se acha autossuficiente, o malandro. O Israel é aquele que descobriu que, para além de tudo isso, existe o homem abençoado. O homem abençoado, o homem que quer ir da terra ao céu, o homem que quer se encontrar com a sua terra prometida, o homem que quer se encontrar com Deus. E assim, nós vamos reconhecer esse elemento simbólico do nosso devir. Nós precisamos deste choque. Então, aos catecúmenos, façam a sua caminhada. Entendam a sua vida. Façam, de fato, a conversão. Converter-se, voltar-se para si, entender quem você é. Confiar que você tem um propósito, que Deus te ama, que Deus tem uma bênção para você. A luta vai continuar conosco e com todos aqueles que vieram após de nós, da mesma maneira que a luta de Israel também. Então, o encontro com Esaú no próximo vídeo. Espero que tenha sido útil para vocês. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus.